por acaso você já sentiu que as metas que você cria para o seu negócio parecem mais uma cobrança para o seu time de vendas, para a sua equipe comercial, do que uma estratégia de crescimento, de alavancagem operacional? Você não está sozinho. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode criar metas que engajam o seu time, como você pode aumentar os resultados e transformar o clima da sua empresa através dessas metas e através da minha própria experiência, o que é que eu errei, o que é que eu acertei, o que é que eu percebi ao longo da trajetória do meu negócio construindo essas metas. Se você não me conhece, eu me chamo Rodrigo, eu sou empresário há mais de 10 anos e também sou consultor empresarial, e aqui eu criei esse canal justamente para você aprender através de dicas práticas, aplicáveis, com base na minha própria experiência como empresário, com base nos estudos e o que diz a literatura sobre negócios. Como você pode desenvolver um negócio forte, saudável, mas sem se livrar das dificuldades e sem pegar atalhos. Então, esse meu canal é justamente para compartilhar esse tipo de conversa sobre negócios. Então, antes de mais nada, se esse assunto te interessa, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Vou te fazer um convite também. Ative as notificações aqui para toda vez que eu criar algo novo, subir um vídeo aqui no canal, você seja notificado. E assim eu te ajudo a crescer e você ajuda também a crescer aqui com essa troca de experiências. Então vamos lá. Vamos começar. Então, antes de mais nada, eu quero te falar que essa é a experiência que eu tive com o meu negócio e por isso eu vou contextualizar como funciona o meu negócio na prática, desde quando eu entendi essa importância de construir essas metas, porque eu falo de acordo com a minha própria experiência. E provavelmente a gente vai se conectar aqui, você vai ver que existe uma conexão muito forte dos meus problemas com os problemas que eu já enfrentei desde que eu comecei a empreender até hoje, depois de 10 anos, e com mais de 70 funcionários, mais de 3 unidades e um faturamento que já supera mais de 70 milhões. Então eu tenho algo para compartilhar aqui com você. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação, tá? O que é que eu percebi, né? Eu percebi que existe uma forma que você pode criar metas com o seu time e não para o seu time. E eu percebi isso através de uma própria reflexão, né? Uma autorreflexão, aproveitei para poder me questionar como a gente criava as metas aqui no negócio, né? Então, pela primeira vez na vida, eu reuni o meu time de vendedores, o meu time comercial, toda a minha liderança, para poder discutir sobre as metas que a gente tinha desenvolvido para o ano, né? Para o mês, na verdade, né? Porque a gente vai, a meta de faturamento, meta de produtos vendidos. E por que eu reuni o meu time para discutir essas metas com esse meu time, né? Primeiro, vamos entrar num tópico aqui para alinhar as empresas, né? Para mim, existe um erro, entre aspas, um erro comum de metas de venda sobre apenas olhando o faturamento. Porque quando eu iniciei o negócio, eu e meus sócios, a gente definia uma meta de faturamento mês a mês. Porque era por alguns motivos óbvios. Primeiro, porque definir essa meta de faturamento mês a mês, ela é mais prática, é mais fácil de você comunicar para a sua equipe. Não existem grandes técnicas avançadas, você só precisa definir quanto você quer faturar no mês, de acordo com o seu estoque, com a base de clientes que você já tem, ou se o seu negócio for novo, com seus custos. Olha, eu tenho um custo de 10 mil, então eu preciso vender no mínimo 11 mil para ficar alguma coisa no caixa aqui, alguma imprevisibilidade para recomprar mercadoria. Então, e também é muito simples, né? Você simplesmente escolhe ali o faturamento, pelo menos acho que todo mundo começa assim, né?
O que é que você acha? Você começa assim também no seu negócio? Você tem alguma meta para o seu negócio? Eu acredito que a maioria das pessoas tem uma meta. Todo mundo sabe quanto quer faturar, quanto precisa faturar, independente do tamanho do seu negócio, seja um negócio que esteja no início, com 1, 2, 3, 5 funcionários, seja um negócio que já está avançando com 10 a 20 funcionários, ou uma empresa já maior com 50, ou com quase 100 funcionários, que é o caso da minha. Eu acredito que todo mundo tem sim uma meta de faturamento. Pelo menos uma meta de cabeça tem. Então quando você começa a escrever essas metas, geralmente ela vem com um faturamento. Né? Vamos começar aqui, eu quero faturar 100 mil em janeiro, 120 em fevereiro, 100 em março, porque tem uma sazonalidade ali, então todos os negócios acabam enfrentando uma sazonalidade mês a mês. Então, eu acredito que essa é uma boa forma de começar, melhor do que não ter nenhuma meta, mas apenas para negócios novos, ou negócios sem tanta maturidade ainda, que só precisa ter uma meta de faturamento. E o meu negócio era assim, a gente tinha uma meta de faturamento. A loja precisa faturar 300 mil. Então a gente dava uma meta lá para o time comercial, se o pessoal batesse a meta, tinha uma bonificação, se não batesse a gente dava uma olhada, ajustava, ver se foi falta de mercadoria, se foi algum cliente importante que deixou de comprar por algum problema, ou por uma concorrência. Só que com o tempo eu percebi que essas metas sobre faturamento eram metas muito rasas. Porque só correr atrás do número, vamos vender 300 mil ou vamos vender 400 mil, eu percebi que isso não tinha análise pós, ora bateu ou não bateu. Então a gente começou a evoluir para metas mais estratégicas. De que forma, Rodrigo? Com os anos a gente começou a perceber a necessidade de criar meta por setor, criar meta por vendedor, criar meta por produto, criar meta de ticket médio, de quantidade de vendas, de quantidade de peças vendidas, então de conciliações bancárias ali para o setor financeiro. Então a gente foi montando essas metas e a gente repassava para o gerente ou para o coordenador da área, e o coordenador da área, ele divulgava essa meta para o time de vendas. E como eu falei, se batesse a meta, era bônus e comissão, então todo mundo ficava feliz, né? Maravilha, a gente bateu a meta. E se não batesse, aí o gerente vinha justificar, porque o movimento foi fraco, porque faltou mercadoria, e a gente discutia ali, né, onde a gente errou, como corrigir. E eu chamo esse modelo de morde e assopra, né, porque o tempo inteiro a gente está se questionando se bateu, se não bateu. Inclusive teve um carro freando aqui, eu espero que não tenha batido. Eu comecei a perceber de um tempo para cá algo muito estranho. E o que era isso, né? Todo final de mês, o gerente, principalmente o gerente geral, ele vinha me procurar e dizer que essa meta está muito difícil, Rodrigo. Vai desmotivar o time, a gente não vai conseguir bater. Só que quando a gente vai montar essa meta, a gente sabe que é possível. Nós donos, né? Eu falo a gente e os donos do negócio, ou pelo menos quem desenvolveu as metas. Porque geralmente essas metas são estabelecidas pela gerência, pelos donos do negócio, pelo topo da empresa, né? E por uma fase mais estratégica ali, você define a meta e passa para o seu time. Então eu comecei a me questionar, não é difícil. Basta o pessoal se esforçar mais, basta o pessoal se desenvolver mais, se empenhar mais. Para mim era óbvio que dava para conseguir. Só que eu percebi que existia uma resistência, mas não era uma resistência proposital, que eles não queriam fazer. É que eles já começavam dizendo, cara, isso aí que não dá, Rodrigo. E eram metas realmente desafiadoras. Todo dono do negócio que se preze vai passar metas desafiadoras. Então, depois de várias situações que a gente não batia a meta, ou que batia por muito pouco, e que esses questionamentos sempre vinham à tona, que a meta era muito difícil, eu comecei a me perguntar, caramba, será que essa meta é realista? Essa meta é honesta? Eu falei, é honesta. Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que os vendedores enxergam essa meta?
Porque o coordenador está me falando, a meta é impossível. Eles enxergam dessa maneira ou só acham que é muito difícil, que está muito descolado? E a terceira pergunta que eu fiz para mim foi, se eu fosse vendedor, eu conseguiria bater essas metas que a gente está estipulando? Então fui fazendo conta e fui percebendo, e essa reflexão ela começou a me mostrar várias coisas. Eu percebi que a direção, os donos, eu e meus sócios, a gente estava ignorando algo essencial. E esse é o cerne, é o objetivo, é o centro desse vídeo. Eu percebi que quem faz acontecer, quem realiza as vendas, precisa participar da criação da estratégia dessas metas. As pessoas que vão executar o plano, por mais que o dono ele entenda na cabeça dele, e eu também entendia dessa maneira, que só por construir a meta e fazer aquele negócio acontecer e trabalhar administrativamente, no setor financeiro, no setor de logística, ali fazendo a empresa acontecer, resolvendo bronca, eu tinha o direito de colocar quanto a gente iria vender. Só que a gente estava ignorando o que eu chamo de 3 princípios básicos, 3 princípios fundamentais da boa estratégia. E eu vou falar para você agora, quais são esses pilares, esses 3 pinos, esses pivôs, esses pilares, esses princípios fundamentais da boa estratégia. Antes de mais nada, se você está até aqui nesse vídeo, está gostando desse tipo de conteúdo, acha que isso tem a ver, se você já passou por uma situação, deixa aqui o seu comentário, tá? Fala aqui o que é que você acha desse tipo de envolvimento, de criação de metas. Se você, na sua empresa, cria as metas ou se você envolve o seu time na criação de metas. Não deixa de deixar aqui nos comentários, fale quais são as suas considerações. Se você de alguma maneira cria, quais são as dificuldades que você tem. Porque se você comenta daqui e eu visualizo quais são os seus comentários, a gente faz essa troca. E eu acho que a importância justamente é eu daqui falar as minhas considerações, a minha experiência, a minha vivência dentro da minha empresa e com a sua contribuição, a sua experiência, a sua vivência dentro do seu negócio, você falar aqui nos comentários quais são as dificuldades, assim a gente consegue ter uma troca boa. Eu vou responder aqui todos os comentários. Então, fica aqui o convite, fala aqui pra mim quais são as dificuldades que você encontra na criação de metas, se você envolve o seu time na criação de metas, tá? E se você não é inscrito aqui no canal, tem aqui o link para você se inscrever, é só tocar aqui em se inscrever, porque toda quinta-feira eu tô postando vídeo novo aqui falando de negócios. Beleza? Mas vamos voltar aqui para os princípios básicos da boa estratégia, né? Então comecei a refletir, não, então esse foi o primeiro ponto de reflexão. Caramba, eu preciso envolver as pessoas que de alguma maneira vão executar essa estratégia, porque se eu não envolvê-las, elas não vão ficar enganjadas. Eu tenho que explicar essas metas. Então, o envolvimento das pessoas, beleza? A explicação das metas e as expectativas. Então eu chamei isso aqui dos pilares dos 3 E's, os princípios dos 3 E's. Engajamento, explicação e expectativa. E por que isso, Rodrigo? Porque quando você engaja o time, você envolve o time nessas decisões, dando espaço para que eles opinem, que perguntem, deem seus questionamentos, coloquem suas ideias para fora. Esse envolvimento, ele cria um respeito à sabedoria das pessoas. Porque as pessoas que estão ali no dia a dia, na labuta, elas precisam ser escutadas. Então, só essa questão da bonificação financeira, que é muito importante no desenvolvimento de metas, não é só suficiente, porque senão, se você não é escutado, se suas ideias, se você não coloca essa sua energia para fora, parece que você não é pertencente daquela situação. Você é só espectador.
Então, se você construir essas metas, se você reunir o seu time, pessoal, a gente escolheu essas... Como é que funciona isso na prática? Eu reuni os meus vendedores, pessoal, olha, eu criei essas metas aqui com base no nosso histórico de venda, com a necessidade que a gente tem de vender, com a capacidade que vocês têm. O que é que vocês acham dessas metas? Dessas quantidades de peças que a gente tem que vender? E no início, esse comentário, ele vai ser tímido, alguns ali são mais introspectivos, outros são mais abertos, mas tá aí esse engajamento, essa sua necessidade de chamar as pessoas dentro da discussão, porque o resultado disso são decisões em conjunto e um maior envolvimento das pessoas. Então anote aí que a primeira estratégia, o primeiro pilar é o engajamento, o envolvimento das pessoas na construção das suas próprias metas. Caso os vendedores coloquem o sarrafo muito para baixo, diminuam muito as metas, cabe a você explicar o porquê você vai aceitar aquilo ou não. E aí eu entro no segundo princípio da estratégia, a explicação. Você precisa apresentar os critérios que estão sendo escolhidos para formular essas metas. Você precisa explicar o seu racional atrás dos números, porque os números são números e eu cometia muito esse erro. Por quê? Porque eu sou um cara pragmático, gosto de número, o número é esse e é assim que a gente vai desenvolver. Então eu errei muito isso. Por quê? Porque quando as pessoas entendem o porquê de você escolher aquelas metas, elas confiam mais, elas se sentem mais desafiadas e não desmotivadas, como se você estivesse empurrando goela abaixo uma meta. E por último, e não menos importante, porque afinal são 3 pilares, 3 princípios da boa estratégia, os 3 E's das boas estratégias, é a própria expectativa, para que você seja claro o suficiente o que você espera de cada pessoa do seu time. Porque com essas metas que são geralmente desafiadoras, mas que são aceitáveis, quando todo mundo sabe o que é que está em jogo, o que é que tem que ser feito, quais são as suas expectativas, o que é que eles vão ser presenteados, tem que estar claro, tem que estar muito óbvio, e isso tem que ser transparente para a sua equipe. Eles não podem achar que você está jogando debaixo dos panos ali, ou que tem alguma dúvida se bateu, se não bateu, tá? E deixe isso muito transparente para eles, tá? Mostre que você tem um interesse genuíno em contribuir com as expectativas se elas forem alcançadas. Porque assim você não dá espaços para favoritismo, tá? E por último, o que eu quero te dizer aqui é que no final, o que parecia ser impossível é apenas agora desafiador, apenas desafiador. Por quê? Porque o time ficou mais engajado, o meu time ficou mais confiante, o meu time ficou mais proativo, ele participou da criação das metas e, de alguma maneira, a gente foi equacionando ali com o que a gente queria, com o que os vendedores acham que é possível e chegou ali numa média ali para que eles consigam atingir uma meta, mas que seja uma meta desafiadora, tá? E a gente ajustou essas metas e divulgou para a equipe. E eles ficaram super satisfeitos e já estamos colhendo o fruto desse envolvimento coletivo na construção da estratégia de vendas. Que afinal de contas, toda e qualquer empresa, ela já tem a estratégia. Talvez você não tenha uma estratégia escrita. E caso você não tenha essa estratégia escrita, esse plano de desenvolvimento de metas, considere falar comigo aqui, tem um link nessa descrição aqui para você ter uma consultoria personalizada, entender as dificuldades do seu negócio, entender quais são os gargalos que você tem, de você fazer um envolvimento, uma cultura de liderança, de gestão corporativa, para que você possa construir uma empresa cada vez mais forte, uma empresa cada vez mais sólida, uma empresa que cresce independente de governo, independente de crise, porque você está buscando estratégias que possam navegar ali por oceanos azuis, né? Oceanos que são navegáveis por
poucas empresas ou quase nenhuma empresa, e que isso é totalmente possível, independente do nicho. Então eu faço esse trabalho como consultor, trazendo essa experiência que eu tenho no meu negócio e nos estudos e na literatura e nessa própria discussão aqui, tá? Então se você precisa de ajuda para criar, para monitorar, para envolver o seu time, considere falar comigo que a gente pode, eu posso te ajudar na consultoria empresarial, vai ser um prazer, inclusive. É para isso que eu tenho um canal aqui no YouTube, é para isso que eu engajo aqui, para poder me conectar com pessoas que estão buscando esse crescimento, e é um prazer aqui conversar com você, tá? Então vai estar o link aqui na descrição, tá? E por último eu quero te propor essa reflexão, né? Na sua empresa, você apenas comunica essas metas, ou você constrói essas metas com seu time, ou você não constrói meta nenhuma? A sua equipe, ela sente que está pertencendo dessa construção, desse plano, ou ela só está cumprindo ordens, tá? Então, essa abordagem mais simples, mas muito poderosa, ela pode transformar a cultura, o clima e os resultados do seu negócio. Então, mais uma vez, se você precisar de ajuda para criar metas robustas, se você precisar de ajuda para desenvolver e construir uma cultura forte com essas estratégias mais sólidas, a minha consultoria pode ser o caminho, e é por isso que eu te convido aqui a falar comigo, caso você precise. Rodrigo, eu quero desenvolver mais aqui, quero aprender mais, então é só você se inscrever aqui no meu canal. Toda semana tem vídeo novo falando de gestão, de negócios, de finanças, de crescimento, de como transformar o seu negócio em um negócio forte, tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.